Muito bem, gente. Vamos lá então começar o nosso curso aqui, né, de formação de categorias de base no futebol, tá? Eu espero que todos sejam muito bem-vindos para a gente ter essa troca, né, essa interatividade sobre formação de categorias de base, né? Obviamente que cada um de vocês vai ter uma ansiedade, vai ter uma característica, uma realidade muito própria, muito particular, peculiar de cada projeto esportivo, mas com uma sequência de palestras, de aulas que nós teremos aqui, eu espero que a gente possa encontrar um modelo ou uma forma da gente poder ter mais benefícios na nossa formação de categorias de base, tá? Nós vamos iniciar hoje falando um pouquinho sobre iniciação esportiva, né? E depois nós vamos ter o Danilo Augusto, né, que é coordenador das categorias de base do Clube Atlético Paranaense, falando como se dá todo esse processo na formação. Depois a gente vem com o professor Jorge Ferreira, né, dando sequência nessa formação de categorias de base no Paraná Clube, como se dá a construção de todo esse projeto. Depois nós vamos ter o professor Edson Borges, que está lá no Londrina hoje, trazendo uma realidade um pouquinho mais diferente, por ser um clube empresa, com outras características e perspectivas, né? Depois nós vamos ter o Dr. Eduardo Vargas, falando do direito desportivo como um todo, né? Especificamente da formação de categorias de base, né? Não só comissão técnica, atleta, mas a instituição como um todo. A gente vai falar dessa parte da legalidade do esporte, que é importantíssimo para a gente. Depois nós vamos falar com o Lavata, que é o idealizador e o ex-presidente do Pato Futsal, que eu tive a oportunidade de realizar parte desse projeto com ele, um projeto super vencedor de futsal. E por último, a gente vai falar do marketing esportivo propriamente dito, né? Então a gente vai costurar todas essas informações, todas as aulas, todas as palestras, para a gente ter uma noção completa dessa formação de categorias de base, tá? E para a gente dar início, né, de forma oficial, assim, vou me apresentar um pouquinho para vocês e aí a gente vai entrar no nosso material propriamente dito, tá? De formação de categorias de base no futebol, tá? Eu sou Isaac Brito, hoje eu sou professor da Universidade Tuiuti do Paraná, sou formado em Educação Física, fiz especialização em gestão esportiva, né, o ano passado. Tenho uma outra especialização que é gestão de projetos, de uma outra formação que eu tenho que contribuiu demais para a construção dessa metodologia que a gente vai falar, né, não só do futebol, mas da gestão esportiva como um todo. E hoje também eu sou mestrando na Universidade do Tuiuti do Paraná. Começamos agora em março, né, recentemente, em educação, né? E a gente vai trazer, então, parte desse conteúdo para a gestão esportiva, que é a área que a gente quer se desenvolver ainda mais, tá? Então, sejam muito bem-vindos e vamos começar aí a falar do nosso material propriamente dito, tá? Quando a gente fala em formação de categorias de base, a gente precisa entender dois conceitos que são fundamentalmente importantes dentro desse processo, não só de gestão, mas no processo de execução nas categorias de base, né? Então, a gente precisa entender muito bem o que é pedagogia, né? Porque fará parte desse conjunto de ações que a gente vai construir ao longo do nosso curso. Então, a gente vai tentar elucidar de uma maneira simples e bem prática, muito objetiva, do que são esses conceitos, para que essa construção seja muito mais latente nos nossos dias, no nosso dia a dia dos nossos projetos, tá? Então, falando de pedagogia propriamente dito, o que vem na sua cabeça quando a gente fala em pedagogia, né? O que é pedagogia?
E aí tem um conceito muito simples e prático, que eu gosto muito, de que a pedagogia ela é considerada, né, não só sendo como um conjunto de saberes, né, que compete à educação propriamente dita, enquanto um fenômeno tipicamente social, especificamente humano. Ora, se a gente está falando que compete à educação enquanto fenômeno, o esporte está inserido nisso, né? Porque o esporte ele é uma modalidade mais democrática que a gente conhece e por isso atinge o lado social, e ele é especificamente humano, porque nós trabalhamos com pessoas, né? Com atletas, e a gente precisa entender que o atleta não é máquina, seja ele na iniciação com 6 anos ou na formação dele com 19 anos, por exemplo, né? Então, todo esse conceito da pedagogia, a gente vai tentar aplicar nos conceitos que a gente vai ver em seguida, tá? E para fechar, ele trata-se do quê? De uma ciência que a gente aplica no caráter psicossocial, que é psicologicamente, socialmente, cujo objetivo é a educação. Então, as categorias de base, as categorias formativas, elas vão muito mais além do que formar um atleta. Nós formamos seres humanos, né? Formamos cidadãos. Então, esse conceito da pedagogia, ela tem que ser latente na nossa estrutura de formação para esse indivíduo. E isso a gente não pode fugir, porque é da nossa responsabilidade, seja nós, professores, gestores, técnicos, alunos, estagiários, seja ele qual for o nicho de mercado, é imprescindível que a gente aplique a pedagogia nesse sentido, tá? Dito isso, que a gente entendeu a pedagogia mãe, o conceito maior, a gente vai ter na nossa literatura muitas outras pedagogias, né? A gente vai ter pedagogia do esporte, a gente vai ter pedagogia de rua, pedagogia do jogo, pedagogia do ensino, pedagogia do ser humano, a gente vai ter infinitas pedagogias, mas a gente vai se concentrar na primordial, que é a que nos interessa de fato, que é a pedagogia do esporte. Então, é através desse conceito que a gente já tem da pedagogia mãe, que a gente vai entender um pouquinho mais sobre a pedagogia do esporte. E falando da pedagogia do esporte, propriamente dito, a gente tem uma definição que eu gosto muito, que é uma sub-área da educação física, né? Nós temos a educação física como um curso dividido em 3 partes, né? A educação física. A educação física, hoje a gente tem uma parte que é a educação física de licenciatura, né? A gente tem uma parte que é da educação física, que é o bacharel, e a gente tem uma outra vertente da educação física, que é a ciência do esporte, né? Então, para cada um desses conceitos da educação física, a gente tem um norte, a gente tem um direcionamento, não só da nossa carreira, mas como a profissão propriamente dita, né? E a pedagogia do esporte, ela é uma sub-área da educação física. A gente vai ver com o Jorge um pouco mais para frente sobre os subconceitos dos jogos de bola coberta, descoberta, ataque, defesa, transição, enfim. E aqui também a gente tem um subconceito da pedagogia mãe que a gente viu anteriormente. Ou seja, é uma ciência que estuda a intervenção do processo ensino, treinamento e aprendizagem, que vai muito além do que? Da vivência do esporte. Bom, se a gente tem um conceito de que a pedagogia mãe, ela é a ferramenta, a ciência que nos direciona para ensinarmos o indivíduo em todo o seu contexto, a pedagogia do esporte utiliza de parte desse conceito, mas com uma característica própria, que é a intervenção do processo técnico, né? E esse processo técnico é o gesto técnico, é a tática, é a parte física,
psicológica, o entendimento, seja ele da modalidade, aqui especificamente do futebol. Então, a pedagogia do esporte, ela é desassociada à pedagogia mãe, né? Então, a gente vai utilizar da pedagogia, a gente precisa entender essa pedagogia do esporte para que os nossos resultados aplicados na nossa categoria de base, seja ela como clube, seja como uma associação, seja ela como uma escola de futebol, seja qual for a ideia do treinamento propriamente dito, a gente precisa entender a pedagogia do esporte. A gente precisa se aprofundar na pedagogia do esporte, porque ela que nos direciona ao resultado final que a gente vai obter lá. Se a gente tem um processo inicial e um processo final na formação, a pedagogia faz parte desta construção, tá? Entendido isso, o que a gente vai falar agora, né? A gente vai falar de um conceito muito legal que a pedagogia nos traz, que é sobre o jogo possível, né? Então, a gente tem uma característica muito legal aqui, que é o jogo possível, né? Que a pedagogia do esporte nos traz. E aí a gente vai tendo, descentralizando do jogo possível, um cenário, né? Pode ser que a gente não tenha uma quadra ou um campo específico. Nós vamos ter personagens, vamos ter finalidades, significados, entre outros, né? E aí a gente vai abrangendo ainda mais, né? Então, clube, técnico, lazer, projeto social, dentre outros, né? Então, tudo isso faz parte do nosso início, para entendermos esse processo da pedagogia do esporte. Então, dentro desse conglomerado, né, de informações, a gente vai linkando o nosso projeto, nossos objetivos, dentro de um jogo possível. Ah, professor, mas qual que é o jogo possível? O jogo possível é aquele que você consegue efetivamente fazer dentro de um cenário, dentro de um contexto, dentro das possibilidades que você tem, né? Então, essa é a ideia desse resgate do entendimento da pedagogia como um norte, uma bússola para onde a gente quer chegar, tá bom? Dando continuidade aqui na nossa pedagogia do esporte, né, para a gente entender de forma bem clara todos esses conceitos, porque é através desses conceitos aqui que serão ministradas outras aulas, palestras, para que a gente tenha um entendimento bem amplo, complexo dessa formação de categorias, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de interferência da pedagogia, ou seja, do professor, do técnico, com os seus alunos, com os seus atletas, numa questão de intervenção pedagógica propriamente dita, né? Então, é através dessa pedagogia do esporte que nos dá um norte do que? Da nossa metodologia e da nossa iniciação esportiva, né? Esse aqui é um vídeo do meu filho, não foi eu que gravei, foi um pai de um outro atleta lá, né? Que a gente tem um grupo de pais, aí eu acabei pegando esse vídeo. Meu filho joga nas categorias de base lá do Paraná Clube, do futsal, então aqui o sub-6, né? Hoje ele já está no sub-8, e a gente vai ver aqui um pouquinho da interferência pedagógica do professor Felipe, do técnico Felipe, para a gente contextualizar tudo isso que a gente falou da pedagogia mãe, do subconceito da pedagogia do esporte aplicada à formação dos nossos atletas, tá?
Passa. Passa, Davi! Aê! Estou. Muito bom. Isso, obviamente, foi antes da pandemia, né? Depois dessa crise sanitária que assola toda uma humanidade, né? Os meninos não tiveram mais a oportunidade de jogar, mas essa intervenção pedagógica é não só o posicionamento, mas como fazer esse movimento, essa postura, essa correção e o que fazer depois, né? Então, essa intervenção pedagógica é o norte para todo um processo, como a gente falou, tá bom? Só a título também de curiosidade, meu filho também chama Davi, são 3 Davis no clube e ele acabou fazendo esse golzinho xoxo e chorado aí, tá bom? Vamos lá para o próximo, dando sequência aqui. Agora a gente entendeu sobre pedagogia, sobre a pedagogia do esporte e a gente vai entender um pouquinho sobre metodologia de treinamento. Os outros professores abordarão de forma mais técnica, mais aprofundada e mais elaborada. A gente precisa entender esse conceito de metodologia, porque numa transição, numa escala, a gente tem pedagogia do esporte, metodologia do treinamento para desenvolvimento da nossa atividade propriamente dita, né? Então, antes de falarmos da iniciação esportiva, a gente precisa ter latente esses conceitos que a gente está falando aqui, justamente para nos orientar e nos nortear através dos nossos treinos, objetivos e execuções que nós vamos ter, tá bom? Falando de metodologia de treinamento, um planejamento estrutural, né, que sustenta uma formação de qualidade onde possa vitimizar o conteúdo a ser ensinado e que de fato proporcione a formação integral do atleta. Então é muito complexo, muito amplo e com muitas variantes, porque a metodologia do treinamento, ele não deixa de ser menos importante que a pedagogia do esporte, mas ele é tão importante quanto, porque é através desse planejamento estruturado que a gente tem, que vai o quê? Nos sustentar de uma formação de qualidade e legitimar o quê? Aquilo que a gente efetivamente quer, né? Com o conteúdo que a gente vai aplicar. A gente vai ver um pouquinho mais para frente os exemplos de metodologia que a gente tem e a gente vai poder compreender um pouquinho melhor como planejar e estruturar essa metodologia que a gente vai aplicar. Dentro disso, a gente vai ter um molde, um modelo, uma estrutura que a gente vai utilizar para criar ou implantar uma metodologia, né? Vamos ter que ter uma concepção, isso é indispensável, né? Um conceito, um modelo, uma abordagem e uma proposta. Esses 4 pilares é que vão nos sustentar ou sustentará a metodologia que a gente vai utilizar, né? Então, a gente vai ter um conceito do que nós queremos, o modelo de como faremos, né? Uma abordagem que é a aplicabilidade, né, da nossa metodologia e a proposta, que é o resultado, que nada mais é do que uma junção da teoria e da prática. Então, quando a gente fala de metodologia, a gente fala de um conceito amplo que vai nos direcionar ao resultado que nós queremos, né? Hoje, diante de um cenário de pandemia, a gente tem clubes sem receita, com o sócio torcedor que caiu demais, a gente não tem uma cota de TV muito menor
isso depende muito da série do clube. Alguns estaduais nem têm essa cota de TV, né? Então, o clube vai viver de qual receita? Venda de atletas. Para vender esse atleta, a gente precisa formar esse atleta. E como que a gente forma? Através de um conceito pedagógico, né? Com uma metodologia de aplicabilidade, com uma execução dos nossos treinamentos, evolução do nosso atleta e um resultado final. Então, dentro desses pilares transitórios que a gente vai ter, e a gente vai chamar isso de processo formativo. E a gente vai ver agora um pouquinho mais sobre a metodologia de treinamento. Primeiro, aqui eu vou elencar alguns exemplos de metodologia de treinamento aplicado às categorias de base, tá? Isso é um estudo feito com projetos de conclusão de curso de alunos da educação física, da própria Universidade do Tuiuti, e que a gente pôde contribuir para que eles pudessem identificar quais as metodologias a serem aplicadas na categoria de base. Professor, qual que é a melhor metodologia? Eu sinto muito em te dizer que essa resposta é você que vai achar, né? Não existe uma metodologia melhor, pior, maior ou menor, mais qualificada, menos qualificada. Existe uma metodologia que se aplica através dos conceitos anteriores que nós vimos, né? Então, dentro do seu treinamento especificamente, você pode usar uma ou mais metodologias para que o seu rendimento, o seu resultado seja satisfatório e você atinja aquele resultado esperado. Então, não existe metodologia boa, ruim, certo ou errado. Existe a que você vai utilizar para você conseguir os seus resultados. Ora, se eu soubesse qual seria a metodologia ideal, certamente não teríamos outros exemplos de metodologia de treinamento, né? Então, vamos quebrar esse tabu de que existe metodologia melhor e pior. Existe uma metodologia adequada ao seu tipo de treinamento, ao seu conceito e aos seus atletas, seus alunos, né? E isso que é importante a gente entender. A gente tem alguns exemplos aqui, né? Começando com a cooperativa, né? A metodologia do cooperativo. O misto, o analítico, os jogos sequenciados, o recreativo, o funcional e o global. Me dói um pouquinho, confesso a vocês, que numa literatura mais recente sobre metodologia de treinamento, a gente vê fortes críticas à metodologia, ao método de treinamento analítico, principalmente para o futebol de campo, né? Eu não consigo desassociar o analítico de formação de qualidade de futebol 7, de futsal, futebol feminino, onde a gente tem um rendimento físico menor do que o masculino, obviamente, né, por várias questões biológicas, enfim, que a gente não vai entrar aqui no detalhe, mas o analítico, ele é, sim, muito importante em algum momento das formações, né, desde a iniciação até a finalização do projeto lá, de formação do atleta. Então, eu queria que vocês olhassem com um olhar mais amplo, mais abrangente sobre o analítico, que a gente vai ver numa literatura, uma literatura muito contra, remando muito na contramão da metodologia analítica. Eu, particularmente,
gosto muito, acho que a gente pode aplicar em vários momentos, assim como a mista, global, cooperativa, recreativa e os jogos sequenciados. A gente tem muito mais metodologias aqui, né? Metodologias até de forma científica. Eu coloquei a global só por uma questão estética aqui, não que ela seja o centro das atrações, mas a global hoje ela é a mais utilizada nas categorias de base dos clubes. Inclusive o professor Edson Borges vai falar um pouquinho sobre isso, porque o Londrina usa essa metodologia de treinamento global nas suas categorias, tá bom? Dando sequência aqui, eu vou dar alguns exemplos para vocês de treinos que usam algumas daquelas metodologias que nós falamos. E o primeiro desafio de vocês é identificar aí, que está assistindo, quais são, né? Esse treinamento, ele está usando qual metodologia, né? Para a gente fazer um exercício para a gente ir entendendo todos eles, tá bom? Vou passar aqui o primeiro vídeo para vocês verem. Esse é o primeiro exemplo. Vamos para o segundo. Essa é bem legal. Vamos para o terceiro. Vamos para a última. Lembrando que esses 3 vídeos do futsal é a categoria sub-6 do meu filho, então eu não estou plagiando, né? Nada do Paraná Clube. E aqui tem na China, a gente teve a oportunidade de participar de um congresso metodológico com o professor Edson, e a gente pôde fazer algumas observações aí. Depois tem um material mais completo que eu até posso depois disponibilizar para vocês aí, tá bom? Então, esses são alguns exemplos que vocês vão identificar ali, quais são as metodologias utilizadas, certo? Falando propriamente dito da nossa iniciação esportiva, que é o que interessa nessa matéria que a gente está ministrando, a gente vai entender agora o porquê de algumas situações através desses conceitos anteriores que nós vimos, tá? A iniciação esportiva, ela tem um conceito muito específico, porque toda e qualquer proposta que visa o planejamento da prática esportiva e os seus diferentes significados, seja de atleta, praticante, na fase inicial até a fase final, que é a fase de profissionalismo, a gente vai chamar isso de iniciação esportiva. É uma definição maravilhosa do Ram, né? É um livro publicado de 1989, é um clássico, né, da educação física. Eu acho que todo aluno, todo profissional de educação física deve ter lido Ram, né, porque é indispensável a forma com que ele entendia
sobre a iniciação esportiva, e essa iniciação esportiva a gente pode aplicar em várias modalidades, e lembrando que aqui a gente está falando de rendimento. Essa iniciação esportiva, ela não tem nada a ver com a iniciação esportiva escolar, né? Até porque a proposta pedagógica do ensino escolar, ele é completamente diferente da nossa iniciação esportiva de rendimento, né? Então, a gente não pode confundir essas duas coisas, né? Fala, professor, mas eu posso aplicar isso lá na escola, lá no estado, na prefeitura? Não, são conceitos completamente diferentes, né? Aqui a gente está falando de um planejamento prático, estruturado, estratégico de uma iniciação esportiva de um atleta que possui qualidades que visam o seu rendimento, ok? Vamos deixar isso bem claro para que a gente não tenha problemas futuros, tá bom? Dando sequência aqui na nossa iniciação esportiva, não tem como a gente montar um planejamento de categoria de base se a gente não usar esse conceito maravilhoso do Galo Rio, que é esse modelo de ampulheta, né? Isso aqui é o norte, né? Isso foi publicado em 95, tem uma revisão mais recente de 2001, o Osmond contribuiu muito nessa perspectiva, e a gente vai entender um pouquinho dessas fases, porque essas fases, elas nos mostram um tipo de metodologias que eu vou utilizar, os objetivos que eu vou atingir e o tipo de treinamento que eu vou fazer para cada categoria dessa, né? Então, isso é primordial, é fundamental, né? Isso aqui é sine qua non. A gente precisa utilizar esse modelo, que é um modelo que vai nos trazer grandes benfeitorias para o nosso projeto, né? Então, a gente tem ali uma fase motora reflexiva, né, que é a decodificação de informação, e depois a gente tem a codificação disso, né, já a partir do nascimento dessa criança. Depois a gente tem uma fase motora rudimentar, né, que é uma inibição de reflexo, e aí depois a gente já tem um pré-controle desses reflexos, né, que vai aí de 1 a 2 anos, né? Aí, aqui começa a nos interessar e muito. Por quê? Porque aqui nós estamos numa fase motora fundamental. Isso quer dizer o quê? Que dentro dessa fase motora fundamental, a gente tem a parte inicial, tem a parte elementar e tem a parte madura, né? Então, a gente tem a inicial de 2 a 3 anos, mas isso vai depender também muito da criança, mas em forma geral é de 2 a 3 anos. Depois a gente vai ter a elementar de 4 e 5 anos, e aí depois a gente vai ter a parte madura, que é dos 6 aos 7, né? Na graduação, muita gente pergunta assim, professor, mas por que na escolinha lá ou na categoria de base não tem para crianças menores que 6 anos? É uma razão científica. Nas escolas particulares de futebol, é possível você ter crianças de 3 a 5 anos ou de 3 a 6 anos, mas trabalhando com objetivo mais lúdico, né? Ajudando na fase motora dessas crianças, né? E também a questão cognitiva, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente ali no próximo slide. Por que, em geral, os clubes, né, de futebol ou clubes esportivos começam a partir dos 6 ou 7 anos? É justamente porque a criança já está com o seu repertório motor maduro. Isso significa que ela consegue ter uma lateralidade maior, sem tropeçar, sem cair, que ela consegue ter um sprint, correr para frente, correr para trás, deslocamento, consegue ter
a iniciação da ambitalidade, que é você usar diferentes partes do seu corpo, direito, esquerdo, frente, trás, cima, baixo. Então, você consegue ter mais amplitude desse gesto motor. Então, cientificamente, parte desse estudo se usa para os clubes de futebol, né? Eu, particularmente, não conheço clube, né? Assim, clube eu vou dar exemplos, como Minas Tênis, SESI, entre outros, que tem a iniciação esportiva antes dos 6 anos, né? Existem jogos lúdicos, brincadeiras, uma série de coisas das outras fases, existe, mas como iniciação esportiva, não. E nos clubes de futebol, onde a gente tem uma maior interatividade, eu também não conheço, tá? Se caso algum de vocês conheçam, eu vou ficar muito feliz assim em conhecer como se dá esse processo de iniciação esportiva antes dos 6 anos de idade. Tá bom? E para a gente dar continuidade nesse modelo de ampulheta que vai nortear os nossos treinos, né, os nossos objetivos, a gente vai ter aqui na fase motora especializada, aqui, que é a partir dos 7 aos 10 anos, né, que é o transitório. Aí a gente tem a parte de aplicação, que é dos 11 aos 13. Algumas literaturas usam de 7 a 9 e outras literaturas usam de 10 a 12, outras literaturas 13, 14 e 15. Né? Vai depender muito daquilo que você está lendo. Fazendo um comparativo com Galahue e Piaget, que foram os norteadores desse projeto de iniciação esportiva aplicada ao futebol, desenvolvida por nós, eu gosto muito da fase de 7 a 10, 11 a 14, e aí a utilização permanente 15, né? Vocês vão entender isso nas próximas aulas com os professores de cada clube, a importância de você ter a partir dos 15 anos completo. Eu acho 14 anos um pouquinho precoce, um pouquinho imaturo ainda para essa fase de desenvolvimento completo, né? Eu acho que até os 14 o atleta ainda não consegue ter, salvo exceções. Obviamente que tem exceções, existem exceções desde os 6, né? Mas, a grosso modo, como parte orgânica, eu acho ainda um pouquinho precoce. 15 anos, eu acho uma idade bem plausível assim para você ter um gesto motor completo, tá? E aí nós vamos ter o quê? A utilização permanente no cotidiano, ou seja, a gente é capaz de realizar aqui atividades completas no nosso dia a dia, de forma recreativa, então a gente pode utilizar outros esportes aqui também, como fomento, como contribuição para o gesto motor, é extremamente importante, a gente não precisa ficar preso a uma modalidade só, tá? E a utilização permanente competitiva. E aqui, efetivamente, a gente vai entrar nessa fase aqui dos 15 anos. Eu gosto dos 15 anos, aqui dos 11 aos 14, que é a utilização permanente recreativa, tá? E aí dos 7 aos 10, uma utilização permanente no cotidiano, né? Que é basicamente a autonomia da criança, né? De banho, escovação, roupa, objetivos, uma série de coisas aqui nesse momento, tá? Dando sequência, aqui está o gráfico que eu falei para vocês. Vou colocar meu vídeo para cá, para não atrapalhar vocês, para a gente entender, né? Então, se a gente pegar essa ampulheta, né, junto com a estrutura de Piaget, a gente vai ter uma junção desses fatores. Cada fase relativa à nossa iniciação esportiva, ela vai ter uma fase, um estágio, um período, uma característica, uma ação.
né? Então, esse modelo serve como norte, serve como referência para que a gente possa desenvolver dentro da nossa metodologia de trabalho, aplicá-la à iniciação esportiva. Professor, mas eu só trabalho com a partir de 11 anos, que a gente tem uma adaptação tanto no campo. Ou eu trabalho só a partir dos 9 anos com futsal. Não importa. O que importa é que dentro da iniciação esportiva, e se você trabalha só com 15 ou só com 17, não importa. O importante é você entender o histórico construtivo desse atleta para que você possa melhorar a condição dele no sentido de desenvolvimento. E por isso a gente vai utilizar esses dois conceitos, esses dois grandes pensadores, para que a gente possa ter qualidade e assertividade dentro do nosso projeto, dentro do nosso startup de formação de categoria de base. Certo? Dito isso, ainda na iniciação esportiva, vou mudar aqui de novo, a gente vai ter o quê? Chamados jogos de inteligência e criatividade tática. Ora, a gente não pode mais simplesmente colocar o atleta como um cone ali no meio de campo, né? A gente precisa fazer com que ele possa compreender o jogo, o treino, a fase, a transferência ou mudança de categoria, que entenda o jogo como ele é. E aí a gente vai utilizar de algumas formas. O aprendizado, né, como forma tática e técnica, o aprendizado motor, utilizando tático e técnico, e também o treinamento específico, que é o treinamento tático e técnico. Isso se resume ao que para a gente entender de forma melhor? Há um tempo atrás, num passado recente, nós utilizávamos a pré-temporada só físico, né? Então, os clubes, os times ficavam lá treinando 2 períodos, só parte física, né? Era academia, campo, campo, academia, academia, campo, e por aí vai. E aí, faltando lá 5, 10 dias, 7 dias para o início da competição, começava-se a fazer um trabalho técnico-tático, né? Essa referência mudou. Hoje a pré-temporada, ela já utiliza a bola desde o primeiro dia que o cara chega, né? A recuperação do atleta, ele não se dá mais só na fisioterapia, né? Ele tem uma interatividade com outras áreas para que esse processo de aceleração se torne maior. Então, e aqui a gente está falando sempre de ciência. Tudo que nós estamos construindo aqui é baseado em ciência. O que não pode é o cara que está lá no ar-condicionado, com o microfone na mão, dizendo que aquilo que você está fazendo está certo ou errado. Ou que o pai está dizendo que está certo ou errado, que o filho dele joga mais ou menos, né? Então, essa convicção científica para aplicar o nosso treinamento, para a gente ter o resultado, ele é todo baseado em cima de umas ciências que a gente está vendo aqui. Então, você não pode abrir mão desse teu conhecimento em prol de uma camada que não entende profundamente o esporte. O futebol é o único esporte que todo mundo conhece, né? É impressionante como todo mundo sabe, conhece, tem a receita pronta, com uma varinha de condão para que resolva-se todos os problemas do futebol. Futebol não é assim. Você sabe que não é assim, né? Então, quando a gente fala de iniciação esportiva, a gente mudou a característica também da iniciação esportiva. A gente ia falar de técnica, de tática, lá no sub-15. Hoje não, a gente fala de técnica, de tática, desde o sub-6, trazendo um pouquinho para a minha realidade, que é o Paraná Clube.
porque meu filho está lá, né? Transitoriamente já está no 8. E a gente pode dar também a nossa contribuição lá. Então, veja que desde o primeiro momento, a estrutura de treino, a estrutura de metodologia, a estrutura da pedagogia, ela é voltada para o desenvolvimento do atleta. E aí a gente vai fazer o quê? Chamados jogos de inteligência, onde a gente vai imputar ao treinamento desses nossos atletas na iniciação esportiva o aprendizado técnico e tático, desde os 6 até a formação final dele, seja lá no 19. Alguns clubes utilizam 23, muitos utilizam 19, por uma questão de mercado, uma questão financeira. Então, tudo isso a gente vai utilizar nesses 3 fatores aqui que a gente vai chamar de ciclo A, B e C, tendo como núcleo, né, os jogos de inteligência e criatividade tática. Então, você pode dar um treino tático para uma criança de 6 anos utilizando jogos de inteligência. Como que a gente realiza esses jogos de inteligência? Através de uma metodologia que você escolheu. E você escolheu essa metodologia de treinamento através de um conceito, de um modelo chamado pedagogia do esporte. Então, uma coisa está ligada à outra. Por isso, dessa sequência dos conceitos que a gente viu até agora para a iniciação esportiva propriamente dita. Certo? E você, professor, técnico, gestor, tem um grande desafio na frente nessa iniciação esportiva, que é você pegar esse nicho de pegar todas essas situações em volta da modalidade esporte, do treinamento de futebol, onde você possa interagir com a criança, com o pai, com a mídia, com o dirigente esportivo, com a competição, com a ciência, com a pedagogia da rua, com a escola, com outros técnicos, dentre outras que a gente poderia enumerar aqui, né? Então, quanto mais consistente o seu trabalho for, de acordo com essa estrutura científica que a gente apresentou para vocês até agora, para que essa iniciação esportiva tenha grandes e bons objetivos, a gente vai amarrar todo esse processo com a contextualização do meio do nosso esporte. Esse é o grande desafio de todos vocês que trabalham ou ingressam ou estão dentro desse universo chamado futebol. Tá? Qual que é o resultado de tudo isso, senhores e senhoras? De que, quando esse atleta chegar lá no sub-19, que esse atleta chegar a começar a treinar com um profissional, ele possa estar apto, tanto fisicamente, quanto taticamente, psicologicamente e tecnicamente. Você precisa entregar esse atleta. Então, você pegou esse atleta com 6 anos, você vai entregar esse atleta com 19 anos, com todos os desafios que a gente viu e a complexidade disso, você vai entregar esse atleta pronto, fisicamente, taticamente, psicologicamente e tecnicamente. Professor, qual é a fórmula? Também não sei, até porque se eu tivesse essa fórmula, eu já estaria milionário e certamente não estaria aqui trocando todas essas informações com vocês. Por quê? Porque todo esse processo científico que a gente construiu com esse atleta tem uma coisa que a gente não pode fazer, que é o desenvolvimento do atleta. Ele precisa querer. Ele precisa estar apto a querer evoluir, a querer melhorar, a potencializar a qualidade que ele tem. Porque esse menino, quando ele ingressa com 6 anos, teoricamente ele passa por avaliações ou por um funil que vai se estreitando ao longo do caminho. E quando ele chega no sub-19, em tese, ele é um atleta preparado. Mas isso depende
única e exclusivamente do protagonismo desse atleta. Então, nada adianta todo esse nosso trabalho, todo esse nosso esforço, toda a nossa entrega de energia, se o atleta não querer ser o protagonista do seu jogo, da sua vida e de outros fatores. Então, o atleta vai ser sempre o centro, o núcleo do desenvolvimento dessa construção científica que a gente tem. Tá bom? Para a gente fechar a nossa primeira aula, para que a gente possa dar sequência nas outras aulas de outros grandes professores que passarão por aqui, eu quero indicar alguns livros para vocês que podem e devem contribuir nessa formação ou na manutenção do seu projeto de formação de categoria de base. Eu não consigo falar de pedagogia sem citar do maior nome que nós temos aqui, coisa nossa, né, de Paulo Freire. É um livro fantástico da pedagogia da autonomia. É um livro muito complexo que a gente consegue adaptar para várias realidades do nosso dia a dia, seja como escola, seja como clube, seja como projeto social, seja ele qual for. Essa pedagogia da autonomia, ela te ajuda, ela te empodera a você ser muito fixo naquela ideia que você tem, que você acredite cada vez mais nessa ideia central que você tem. Tá? Um outro livro aqui é de um grande amigo meu, professor Alcides. Recebi até um exemplar agora semana passada, salvo engano, que eu ainda não tive tempo de ler. Professor Alcides, meu querido, um grande beijo no seu coração, se você estiver nos acompanhando, mas é um livro maravilhoso, que pedagogia, futebol e rua, né? Nessa ordem transitória de um resgate de um futebol que a gente perdeu um pouquinho no caminho, tá? O penúltimo livro é um treinamento desportivo, né? Tive a oportunidade de ser orientado por esse cara, né? Antônio Carlos Gomes. A maior referência que nós temos a nível nacional sobre fisiologia do esporte. Esse livro que ele lançou já está na segunda edição, um livro revisado. Inclusive eu tenho, se vocês quiserem depois emprestado, não tem problema nenhum. Se vocês quiserem se reunir e comprar o e-book dessas 4 versões aqui que eu estou indicando para vocês, sai super barato, todo mundo pode ter, né, um PDF desses livros, sai muito mais barato do que você comprar cada um deles, né? E aí a gente consegue, de forma orgânica, trocar mais informações, nos preparar melhor, e esse livro do professor Gomes é fantástico, vocês vão gostar bastante, tá? E o último aqui é de um ídolo que eu tenho, né, que é o professor Wilton Santana. Ele tem um Instagram, se vocês quiserem seguir lá, Pedagogia do Esporte. Esse aqui é um livro recente de vários que ele tem, que é um apontamento pedagógico da iniciação esportiva até o término da formação do atleta, utilizando o futsal, e o futsal nada mais é do que um futebol adaptado, né? Deve ser por isso que ele nunca será olímpico, porque tudo que a gente aplica no futsal se aplica no futebol, e a gente vê cada vez mais latente isso, principalmente nos modelos de jogo moderno que a gente vê. Então, é um livro que vale muito a pena você ler. Professor Wilton, dentro das quadras, tive a oportunidade de acompanhá-lo junto com o Lavata, que também vai ministrar aula para vocês. Chegaram juntos à seleção, né? Acompanhava ainda quando criança. Esses caras dentro de quadra era absurdo, e esses caras fora conseguiram ainda ser maior do que eles foram dentro de quadra. Então, vale muito a pena esse livro também do professor Wilton Santana. Tá bom? Gente, meu muito obrigado.
por essa aula, tá? Quero agradecer demais e parabenizá-los pela iniciativa nessa construção e manutenção do interesse científico para que a gente melhore e capacite sempre a nossa formação de atleta, desde a iniciação até a finalização de todo esse projeto. Me coloco à disposição de todos vocês, caso tenham alguma dúvida, algum comentário, por favor, façam. Aqui estão todos os meus canais de comunicação, serão todos muito bem-vindos nas minhas redes sociais, aí está meu contato, meu WhatsApp. Espero que tenha sido proveitoso esse momento que a gente passou aqui e que a gente possa evoluir sempre, não só como um profissional, mas como alguém interessado em contribuir para a formação de atletas, que é aquilo que mais interessa para a gente nesse momento, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, obrigado pelo carinho, sempre à disposição, tá bom? Grande abraço a todos.